Sabemos que o excesso de trabalho, estresse, insônia, o acúmulo de tarefas e distúrbio do sono são alguns vilões mais comuns de uma boa noite de descanso. Embora as poucas horas de sono já façam parte da rotina dos brasileiros, dormir menos que o recomendado, que são 6 horas a 8 horas, pode afetar a nossa saúde como um todo, funções que muitas vezes nem imaginamos estar relacionadas ao sono. Quer descobrir a falta do sono, como afeta seu corpo? Confira esses novos problemas aí. 1. Afeta o emagrecimento. Durante o sono, nosso organismo produz a leptina, um hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade ao longo do dia. Por isso, pessoas que dormem pouco produzem menos quantidade desse hormônio. Além disso, quem tem um sono restrito produz mais quantidade do hormônio grelina, que provoca fome e reduz os gastos de energia. A consequência é a ingestão exagerada de calorias durante o dia, pois o corpo não se sente satisfeito. Segundo o estudo feito na Universidade de Chicago, pessoas que dormem de 6 a 8 horas por dia queimam mais gorduras do que aquelas que dormem pouco ou têm o sono fragmentado. A pesquisa afirma que a falta de sono reduz em 55% a queima de gordura. 2. Impede a conservação da memória. O sono é uma etapa crucial para o cérebro transformar a memória de curto prazo relevante em memória de longo prazo. Os especialistas explicam que durante a noite o cérebro faz a varredura entre as informações acumuladas e guardando aquilo que considera primordial, descartando o superfluxo e fixando lições que aprendemos ao longo do dia. Por esse motivo, quem dorme mal costuma sofrer para lembrar de eventos simples, como episódios do dia anterior e nome de pessoas próximas. 3. Enfraquece a imunidade. É durante o sono que acontecem diversos processos no nosso organismo, dentre eles a produção de anticorpos. De acordo com os estudos na Universidade de Chicago, Estados Unidos, dormir pouco reduz a função imune e o número de leucocitos, células responsáveis por combater corpos estranhos em nossos organismos. Segundo a pesquisa, quem dormia 4 horas por noite por uma semana tinha anticorpos produzidos pela metade, quando comparado com aqueles que dormiam até 8 horas. 4. Altera o funcionamento do metabolismo. As mudanças no nosso ciclo de sono podem atrapalhar a síntese do hormônio de crescimento do cortisol, já que ambos são produzidos enquanto dormimos. A maioria dos efeitos dessa deficiência são despertar cansado, a dificuldade de raciocínio e a ansiedade, que pode interferir na realização das tarefas do cotidiano, levando problemas como déficit de atenção, acidente de trânsito, indisposição física, irritabilidade e sonolência. 5. Leva ao envelhecimento precoce. Durante o sono produzimos hormônios rejuvenescedores, como a melatonina e o hormônio de crescimento. Esses hormônios exercem funções reparadoras e calmantes para a pele, e a falta de sono impede que o corpo descanse adequadamente. Os maiores resultados disso são uma pele sem viço e com olheiras. O estresse provocado pela falta de sono também favorece o aparecimento de rugas. 6. Interfere na produção da insulina. Pessoas com diabetes têm um sono insuficiente, desenvolvem a maioria das resistências insulínicas, tornando o controle da doença mais difícil. É o que afirmam os estudos feitos na Universidade dos Estados Unidos. Pessoas com diabetes que têm um sono insuficiente desenvolvem a maioria resistência insulínica, tornando o controle da doença mais difícil. Pessoas com diabetes que têm um sono insuficiente desenvolvem a maior resistência à insulina, tornando o controle da doença mais difícil. Os pesquisadores concluíram que os portadores da diabetes que dormem mal tinham 82% mais resistência à insulina que os portadores com um sono de qualidade. Além disso, a falta de sono adequado pode favorecer o aparecimento de diabetes tipo 2, que não tem a doença. É durante o sono que o corpo estabiliza o índice glicêmico, por isso quem não tem um sono de qualidade sofre com o descontrole do nível de glicose, podendo desenvolver diabetes, explicam endocrinologistas. 7. Desregula a pressão arterial. A dificuldade de descansar durante a noite é equivalente a um estado de estresse, aumentando a atividade e adrenalina no corpo. Uma noite mal dormida deixa o organismo em estado de alerta e aumentando a pressão sanguínea durante a noite, explicam os especialistas. Elas confirmam com o tempo essa alteração na pressão sanguínea se torna permanente, gerando a hipertensão. 8.
afeta o desempenho físico. Um sono incompleto é uma das principais causas da fadiga ou baixo desempenho motor, afirmam neurologistas. Quando dormimos profundamente sem interrupções, nosso corpo começa a produzir o hormônio GH, responsável pelo nosso crescimento e que começa a ser sintetizado só 30 minutos depois de começar a dormir. O hormônio de crescimento tem como funções ajudar a manter o tônus muscular e evitar o acúmulo de gordura, melhorar o desempenho físico e combater a osteoporose, explica os endocrinologistas. 9. Prejudica o humor. A falta de sono faz com que o cérebro descanse plenamente, prejudicando a comunicação entre os neurônios. E os neurônios são os responsáveis por produzir os neurônios relacionados ao nosso bem-estar, como serotonina. Por isso que o sono deficiente impacta no nosso bom humor de forma direta, podendo até favorecer quadros de depressão. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva e acione as notificações aí para receber mensagens e ter uma boa noite de sono todos os dias. Bom pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado e vou deixar aí na descrição algo que pode ajudar também a você ter uma noite de sono tranquila. Se você tem esse problema de insônia, então vai lá na descrição e aciona lá e acessa o link que você vai ter uma noite de sono maravilhosa.